O Haymitch foi o tordo certo no momento errado. Oi, besties! Eu vim trazer uma resenha sobre Amanhecer na Colheita. Então aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre minhas opiniões durante a leitura, o que eu achei, os tópicos que eu mais achei importante durante o livro, o que eu, como fã de Jogos Vorazes, fã da trilogia, achei, né, sobre o livro e mais alguns tópicos. Já quero deixar avisado logo no início do vídeo que sim, esse vídeo contém spoilers, então eu recomendo que vocês assistam depois que vocês já tiverem lido o livro todo. Aí é até melhor, que a gente pode debater nos comentários e tudo mais. E assim vocês não levam spoiler de nada e depois não falam que eu não avisei. Eu não sei exatamente o que eu esperava do livro do Haymitch, mas eu tinha certeza que, obviamente, a Suzane ia fazer um trabalho maravilhoso, porque essa mulher, assim, é mente de titânio, sim. Mas eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada com a tamanha genialidade dela em como todos os fatos foram se encaixando certinho, todos os acontecimentos do livro são importantes, assim, e fazem a gente compreender tudo por trás ali na trilogia de Jogos Vorazes, porque o Haymitch era daquele jeito, e eu achei isso maravilhoso. Porque, querendo ou não, o livro do Haymitch foi meio que um fanservice, né? Era algo sim que os fãs de Jogos Vorazes queriam, mas eu acho que foi um fanservice muito bem executado, muito bem feito, sabe? Ela não foi um fanservice que ela fez por fazer, porque os fãs pediam, porque era algo que todo mundo queria. Ela fez de uma forma que tudo se conectava, que cada pontinho da história foi importante pra gente compreender tudo e tudo fazer sentido com a trilogia inicial de Jogos Vorazes, sabe? Sem deixar pontas soltas. Ela preferiu realmente dar ouvido ao Haymitch, escutar o que ele tinha pra contar e mostrar a história do Haymitch pra gente. O livro tem a sua introdução ali no Distrito 12, né? No dia da colheita, como a gente já sabe, tudo que acontece, e a gente descobre que o Haymitch tinha uma paixão adolescente, né, uma paixão que ele cultivava, um amor que ele cultivava por uma garota do Distrito 12 também, e que essa garota era uma garota do bando. E faz muito, muito, muito sentido a Lenore Dove ser uma garota do bando, né, o bando, pra quem não sabe, veio ali da Lucy Gray, era o grupinho da Lucy Gray, né? Foi algo que foi deixado por ela ali no Distrito 12 e é mostrado várias vezes que a Lenore Dove tinha esse negócio de cantar, de se expressar através da música, ela tinha essa paixão dentro dela, ela também gostava de usar vestidos coloridos, com muita cor, então a gente vê ali essa presença da Lucy Gray, sabe? E isso é muito importante lá no futuro, e eu acho que a Suzanne Collins foi, assim, genial aqui, tipo, genial. E além dessa menina, a Lenore Dove, ser importante lá no futuro, por conta dos acontecimentos futuros, ela também é importante no próprio dia da colheita. Porque, querendo ou não, o Haymitch, né, de certa forma, ele foi levado como tributo por conta da Lenore Dove. Claro que, assim, não foi culpa diretamente dela, que tem tudo sempre vai cair na conta da capital, porque a gente sabe que tudo que acontece é sim culpa desse sistema opressor da capital, mas o Haymitch ser levado como tributo nesse massacre quaternário foram consequências de ações da Lenore Dove, né? A gente vê isso no livro, e é muito interessante porque a gente vê que ela tem esse instinto de rebeldia dentro dela, mas é um instinto de rebeldia muito impulsivo, porque ela não pensa nas consequências na maioria das vezes, ela faz tudo no calor do momento, sem pensar que pode haver uma consequência futura, e logo em seguida já nos é mostrado as consequências desses atos, com o Haymitch sendo levado como tributo. Agora falando sobre
toda a crueldade envolvendo os jogos. Eu vou entrar aqui num tópico envolvendo a crueldade do Snow, a mente horripilante daquele homem, em como a Suzanne Collins mostrou isso de uma forma crua pra gente nesse livro. Não que nos outros livros não tenha sido, assim, vamos dizer, dessa forma crua, sabe, de se contar, mas eu sinto que no livro do Hammett foi contado de uma forma tão brutal que eu me senti enjoada lendo uma cena muito específica do Snow conversando com o Hammett, e me deu um enjoo de verdade. Eu nunca tinha me sentido assim com nenhum livro. E eu achei muito interessante em como a Suzanne Collins trouxe isso, mostrou isso pra gente de uma forma muito crua, de uma forma muito cruel, pra gente ver de fato como é essa face cruel do Snow. E ela conseguiu retratar tão bem isso que eu realmente me senti enojada lendo a cena. Antes mesmo, né, dos tributos entrarem na arena, a gente já vê a crueldade toda ali do Snow acontecendo, porque ele chega a trocar um dos tributos do 12, né, a Lowella, ela é substituída pela Lolo, porque ela acaba falecendo, né, num acidente nas carruagens, na apresentação das carruagens, antes mesmo deles entrarem na arena, e o Snow faz isso de uma forma tão, sabe, a Suzanne faz questão de mostrar isso pra gente, de deixar claro que o Snow não se importa, nunca se importou, nunca ia se importar, que tudo o que ele queria era poder ser cruel. Inclusive, é nessa conversa que o Snow tem com Hammett que ele fala, ele cita a Lenore Dove e ele diz pro Hammett, ele cita algo como: ai, deixa eu adivinhar, ela é uma garota do bando, canta, fazendo ali quase que uma menção a Lucy Gray e falando pro Hammett: eu sei como é me envolver com uma dessas garotas e eu sei como acaba. E eu fiquei assim, você é perturbado, entendeu? Deviam te internar. Bom, agora falando sobre o tópico que eu citei no início do vídeo, né? O Hammett era o tordo certo na hora errada, e a Katniss era o tordo errado entre muitas aspas, porque acabou dando certo, né? Mas ela era o tordo errado na hora certa. E por que isso? Porque a Katniss nunca quis de fato ser o tordo. Eu acho, inclusive, até que em Chamas, se não me engano, ela tá conversando com o Hammett e diz algo do tipo: ah, eu não quero ser o tordo. Como se ela não quisesse ser a cara da revolução, a cara da rebelião. E o Hammett diz: você só precisa ser você, algo desse tipo. E acaba que em Amanhecer da Colheita, né, isso fica claro pra gente, é nos explicado, entendeu? Que a Katniss nunca quis ser o tordo. Ela tava fazendo tudo aquilo ali porque as consequências levaram aquilo, mas ela nunca quis de fato ser o símbolo da rebelião. Já o Hammett, ele sempre teve essa sementinha de rebeldia plantada dentro dele, inclusive foi uma sementinha de rebeldia plantada pela Lenore Dove, e eu acho que tudo isso se encaixando assim, nossa, é algo que, meu Deus, a gente vê essa sementinha sendo plantada no Hammett pela Lenore Dove, porque ela sempre teve esse espírito rebelde de querer que tudo mudasse. Inclusive, ela fala que nem todo amanhecer na colheita precisa acontecer, que no próximo ano não precisa, né, ter um amanhecer na colheita. E o primeiro ato de rebeldia dele na capital foi nesse momento em que a Lowella morre, né, no acidente das carruagens, e ele leva o corpo até o Snow, onde o Snow estava, e mostra para o Snow. Só que isso nunca foi televisionado, nunca foi pro ar, as pessoas nunca assistiram a isso. Então, só quem viu foi o Snow, quem estava ali por perto, claro, mas o que importava era o Snow ver. Então, o Snow já tinha essa ideia de que o Hammett era um tributo que daria problema, sabe? Um tributo que seria rebelde. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente com tudo. A gente vê esse ato de rebeldia do Hammett, que era isso que ele já tinha dentro dele, e então ele já começa a se preparar,
né, ali naquela parte de preparação, que eles estão conversando, que eles testam as armas e tudo mais. Ele começa a fazer alianças, ele começa a se preparar, ele monta um plano junto com outro tributo, o Empert, junto com o Beat, pai do Empert. A Megs ajuda a Wyris, entendeu? Todos os tributos ali de distritos mais fracos, né, se juntam para virarem os novatos. E meio que o Snow já sabia de tudo isso, ele já sabia ali que o Haymitch estava mexendo sim suas pecinhas. Eu tenho essa teoria de que ele sabia e que ele não impediu o Haymitch por um motivo, castigá-lo. E é aí que eu queria chegar. Aí o ponto de tudo. O Snow já sabia, desde quando o Haymitch levou a Loella até ele, que ele seria um tributo que daria problema. E o Snow poderia, sim, impedir que o Haymitch continuasse dando problema. Quando o Haymitch tá na arena e ele explode o tanque de água, o Snow poderia ter impedido. Ele poderia, sim, ter mandado Bestantes, assim como ele mandou pro Empert. Os esquilos mataram o Empert, porque era o castigo do Beat, que era a tortura do Beat, ver o próprio filho ser morto na arena. Isso faz muito sentido, pera lá que eu vou chegar e vocês vão ver que os pontos todos vão se ligar. Quando o Bestante matou a Maisie, o Vulcão, tudo, entendeu? O Snow tinha o poder de acabar com o Haymitch e não deixar que ele cumprisse aqueles pequenos atozinhos rebeldes que ele tinha planejado, sabe? Mas o Snow deixou. E ele fez tudo muito bem arquitetado, porque os atos do Haymitch tiveram consequências. Ele viu a mãe e o irmão morrerem, né? Ele viu a namorada ser envenenada. Quando ele volta, né, da capital, ele vê a Lenore Dove envenenada, a mãe e o irmão dele morrem. E era o objetivo do Snow. Era o objetivo do Snow tirar tudo do Haymitch, para mostrar pro Haymitch que não era ele que ia pintar. Vocês que pronto, leram o livro vão entender essa referência, que não seria ele o último a pintar o pôster, que o Snow pintaria o pôster e que nenhum membro da rebelião sobreviveria. Que o Haymitch era só mais uma peça no jogo da capital. Então, essa é a minha teoria. O Snow já sabia desde o começo que o Haymitch daria trabalho, que o Haymitch seria um tributo que daria trabalho. Ele provavelmente já sabia do plano, né, ali que eles tinham de tentar quebrar a arena, vamos se dizer assim. Tanto é que a Megs e a Wyris depois são torturadas, né, porque elas faziam parte ali do balacobaco, então meio que elas sabiam de algo, o Snow já sabia disso, né, e aí o Snow queria que o Haymitch ganhasse, essa é a minha teoria, que o Haymitch ganhasse, que o Haymitch fosse o vencedor. Por isso ele não impediu nenhuma das vezes, quando o Haymitch descobriu o tanque d'água, explodiu o tanque d'água, quando o Haymitch descobriu o campo de força e tudo mais. A minha teoria é que o Snow não impediu porque ele queria que o Haymitch sofresse depois as consequências. Ele queria que o Haymitch sobrevivesse e visse a morte de cada pessoa que ele amava. Que ele visse a morte da Lenore Dove, que ele visse a morte da mãe dele, que ele visse a morte do Cid, só pelo prazer de torturar o Haymitch e deixar o aviso de que nenhum membro da rebelião conseguia vencer. Que a rebelião não tinha força, que a rebelião não tinha voz. Eu acho que aí fez tudo muito sentido pra mim. A Suzanne Collins foi, assim, uma mente de titânio nisso, sabe? Gente, sério, sem brincadeira, umas meia hora encarando a parede, pensando nisso, porque fez todo muito sentido, porque ele já tinha feito isso com o Beat, né, pra, tipo, torturar o Beat, porque o Beat tinha dado trabalho, tipo, ele não podia acabar com o Beat, porque ele era uma mente muito preciosa, mas ele podia mandar o filho do Beat pra arena, pro Beat assistir o filho morrer. Toda essa crueldade do Snow, toda essa forma crua dele demonstrar essa crueldade, essa podridão que ele tem dentro dele, sabe? A Suzanne Collins deixa tudo isso ali. E quando você vai lendo, você vai percebendo e você fica, meu Deus. E, claro, a gente tem a parte que, pronto, a Katniss não queria ser o tordo, mas ela foi o tordo meio que errado na hora certa, né?
porque foi na hora que calhou, foi na hora que deu, foi na hora que o Snow não conseguiu, vamos colocar assim, impedir, tanto é que quem rodou e caiu no colo do Seneca, porque foi ele que acabou morrendo por não ter matado o Peeta e a Katniss, ter deixado os dois levarem. Acabou que alguém ficou de aviso de tipo, a capital tá vendo o que vocês estão fazendo. Então a Katniss não queria ser o tordo, porém ela foi um segundo Haymitch com mais sorte, entendeu? Tanto é que o Haymitch e a Katniss são praticamente a mesma pessoa, eles são ali, ó. Ela foi meio que um Haymitch 2.0, só que ela teve mais sorte que ele. Ela não queria ser uma rebelde, né? Foi a ordem dos fatores que fez ela chegar nesse resultado. Mas, em conclusão, eu gostei muito do livro, apesar, né, dos pesares do livro ser claramente pesadíssimo, vamos colocar assim. Foi um livro conforto, principalmente porque o Haymitch junto com o Peeta são meus dois personagens favoritos da saga de Jogos Vorazes. Antes mesmo de eu ler o livro do Haymitch, ele já era meu favorito. Então foi um livro, assim, que deixou meu coração quentinho, de certa forma, principalmente quando eu li o epílogo e eu vi que o Haymitch finalmente conseguiu se libertar de todas as amarras, do luto, da depressão, de tudo que ele se afundou por conta da capital, tudo que a capital condicionou ele a passar. Eu adorei o livro. E foi 5 estrelas, favoritadíssimo. E foi isso, besties. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal, porque eu pretendo trazer mais videozinhos de resenhas literárias, vlogs de leitura. E é isso.